uma honra para mim ser convidado para compor esta Corte de Contas. Em 2 de janeiro de 1954, esta é a primeira diretoria do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Nesse momento solene de muita importância. É uma bênção para um novo Mato Grosso. Aqui, entre retratos e silêncios, estão os rostos de quem dedicou a vida à justiça, à responsabilidade pública, ao zelo com a sociedade. Entre eles está o nome de um homem que ultrapassou as paredes do tribunal. Um homem que foi conselheiro, jurista, pai, mentor e peça discreta, mas fundamental na história da democracia brasileira. Hoje revivemos a trajetória do procurador de contas, Dr. Sebastião de Oliveira, o Dr. Paraná, o pai do memorável e admirado Dante de Oliveira. E fazemos isso com quem mais o conheceu, sua família, e com quem mais o honra, esta casa que também foi sua. Procurador do Tribunal de Contas. Ele trabalhou muito, ele passava o dia no tribunal, gostava do tribunal. Ele era muito bom orador. Ele falava, e da champanhe política também, ele falava e falava bem. Falava para mim que as maiores qualidades do ser humano é a paciência e a sabedoria. Eles casaram em 41 e aí tiveram 7 filhos, né? Depois dos 75, quase 80 anos, ele resolve aprender inglês. Era severo, exigia, muito bom pai. Graças a Deus, bom marido. O apelido Paraná, de que veio de um tal Laurentino Paraná, que viveu aqui em Mato Grosso, que era um homem muito bravo. Acho que, se eu não estou enganado, ele era militar. E papai era dessa forma quando pequeno, quando novo. Ele sempre tinha um cheiro muito forte. Aí começaram a chamá-lo de Paraná por causa desse Laurentino Paraná. Nasceu em Itacizinho, Santo Antônio, né? Santo Antônio do Rio Abaixo, na época ainda, né? Em 1915. Eu achei que a educação naquela época, vamos dizer, a lei do ensino era muito antiga, muito retrógrada. E achei que nós devíamos promover uma melhoria daquele dispositivo. Então, fiquei 2 anos estudando justamente a matéria de ensino. No plenário, onde tantos debates ecoaram, ele se destacou pela voz calma e firme. Dr. Paraná foi mais que técnico, foi homem de valores. Aqui dentro era conhecido pela postura, pela escuta, pelo rigor. Para a equipe, para os colegas, para os servidores, ele era um exemplo do servidor público que entende que a lei é mais do que norma, é pacto social. E o vovô, ele sempre foi apaixonado pelo direito, né? Ele quando faleceu, já fazia pelo menos 10 anos que a OAB dele era a mais antiga, né, do estado. Nós tínhamos o costume de, à noite, ir lá para a residência do governador para conversar. O governador havia convidado, o governador Fernando Corrêa da Costa, havia convidado o vovô para ser ministro, né? Naquela época o conselheiro chamava ministro. Eu acho que como ele entrou na criação do tribunal, ele deve ter dado muito dele nessa formação, instalação do tribunal para funcionamento, a parte jurídica também, ele era procurador, então justamente nessa área, eu tenho a impressão que isso foi a vida dele no tribunal. Mas fora daqui, ele era muito mais do que o jurista. Era o Sebastião de voz grave na sala de jantar. O pai que ensinava debatendo, que ouvia com atenção, que orientava com presença. As memórias da família revelam um homem de rotina disciplinada, de afetos contidos, mas profundos. Um avô que deixava lições até no silêncio. Um homem que construiu com simplicidade um mundo seguro para os seus e também para os outros. É muito importante essa base que vovô nos deu. Ele falava sempre que família tinha que estar sempre ao redor da mesa. Ele falava que lugar de refeição é lugar de paz.
Como pai, ele era muito presente em todos os momentos da sua vida, mesmo depois que a gente casou, que teve os netos, que teve os filhos. Ele aconselhava, ele conversava muito, ele aconselhava muito. Porque o café da manhã a gente chama até, inclusive, até hoje de Bom Dia Maria. Então a gente contava para eles, né, continua contando como passou o dia anterior, quais são as novidades que a gente tinha e as novidades e o que faríamos quais eram os conselhos para os próximos passos. Estive na casa dele um dia e tô entrando na casa e vovó já grita lá do fundo: esse Paraná é uma besta! Mas vó, o que aconteceu? O que tá acontecendo? Espia na geladeira. Aí lá na geladeira tinha uns 4 ou 5, sabe aquele danoninho de bandeja? Eu falei, vô, mas pra que é isso, né? Aí ele falou assim, não, isso aí é pras crianças, ué, pra vocês não gostam de danoninho? Passou uma semana, eu, por acaso, voltando na casa do vovó de novo, vovó tava gritando, onde já se viu isso? Não sei o que, brigando com o vovô, quem tá de ideia de jirico, não sei o quê. Aí, vó, o que foi? Espia atrás da porta. Você chegava atrás da porta, tava assim 4, 5 copinhos de danoninho de aparador de porta. Porque ela tinha reclamado que o trinco tava batendo, tava descascando a parede. E resolvi o problema. Comprei o danoninho, as crianças ficaram felizes e colou o copinho de danoninho. Olha, então o vovô tinha dessas, né? E talvez o Brasil nunca saiba, mas foi na mesa da casa dele, nas conversas com o filho, que nasceu um dos capítulos mais importantes da história nacional. Doutor Paraná, pai do Dante de Oliveira, foi seu maior mentor jurídico. Com sua orientação, ajudou a redigir o projeto que virou símbolo de um país que queria voltar a escolher seu destino, a Emenda das Diretas Já. Seu nome não apareceu nos palanques, mas sua assinatura está lá, invisível, na coragem daquela lei. Quando Dante fez a emenda, ele que foi o advogado que redigiu para Dante, né? Ele gostava muito de política. O vovô escreveu, né, a Emenda Direta Já, e uma das coisas engraçadas que o Ulisses Guimarães, na época, né, era presidente da casa, e o Ulisses, tio Dante fez aquela briga, né, para chegar, para pôr em primeiro lugar, né, a emenda como um dos primeiros itens a serem votados na legislatura. Então ele fez aquela pressão, dormiu na porta praticamente para poder inscrever rápido. A coleta de assinaturas era uma loucura. E o Ulisses Guimarães disse assim, eu vou assinar, né, por causa do seu pai, que ele escolheu a emenda do Dante, que era a emenda do Dante Oliveira, pela simplicidade. Então esse crescimento político do Dante foi para, vamos dizer, para ter esse perfil que alcançou e tudo, ele foi a pessoa de referência que ele tinha. Ele contava para você na entrevista sobre ele como deputado, como ele agia, sempre participava, ele questionava. E assim entrei na Assembleia posteriormente, já depois da inauguração, da instalação da Assembleia. Mas na Assembleia, a minha preocupação justamente era que a Constituição estadual obedecesse os termos da Constituição Federal. De modo que eu todo dia falava sobre isso. Sempre que havia uma inconstitucionalidade de uma das emendas propostas por um deputado, eu pedia a palavra e sustentava a Constituição Federal. No desafio de resgatar as memórias do Tribunal de Contas de Mato Grosso, o Instituto Memória e a TV Contas conta com profissionais preparados, qualificados, aliados à direção de arte e à tecnologia. Hoje, a emissora dispõe de recursos avançados de inteligência artificial para restaurar fotografias históricas e transformá-las em vídeos. Com esse trabalho, imagens que estavam paradas no tempo ganham movimento e vida, como na simulação da abertura da primeira reunião oficial do TCE-MT, realizada em 2 de janeiro de 1954. Na ocasião, já estava presente nosso personagem, Sebastião de Oliveira, o Dr. Paraná, convidado a integrar a primeira formação do tribunal, em razão de seu notável saber jurídico. É uma honra para mim ser convidado para compor esta Corte de Contas.
A história tem seus heróis discretos. Dr. Paraná foi um deles. Jurista exemplar, pai de um líder, homem de convicções serenas. Hoje, esta homenagem é mais do que uma lembrança. É um reencontro com o passado que honra o presente e com a memória que sustenta o futuro. Então o Senhor sempre olhou por todos e nos ensinou a fazer o mesmo. Então eu sou grato de todo o coração. Foram 89 anos de muito amor e a gente sente muita saudade dele até hoje. Então, essa é a figura do Dr. Paraná no cenário da sociedade. Respeitado, né? Graças a Deus, sempre foi muito respeitado, como profissão, como profissional também, no meio jurídico, todos respeitavam o conhecimento dele. Então, era a vida dele. Aqui nesse livro tem um pouco da história do TCE, que a gente já ficou muito feliz pelo TCE ter lançado esse livro, né? E ter um pouco da história do meu avô. E assim como de todos os conselheiros, e eu espero que isso não pare. Eu espero que para os próximos também façamos, porque, né, os 7 conselheiros que nós temos hoje, mais os procuradores de conta, são muito importantes para a gente. Então a gente tem que manter a história sempre viva.